Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, João 6, de 30 a 35, nós temos a continuação da multiplicação dos pães, de Jesus que caminha sobre as águas, e em seguida o diálogo de Jesus com o povo que ia atrás dele, atrás de comida, atrás de pão. Como acontece muitas vezes, que vamos atrás de Nosso Senhor, correndo atrás de algum tipo de consolo espiritual, material, e Nosso Senhor sabe disso. E mesmo assim, Ele diz que é necessário que creia nele, que busque um significado mais profundo do que o consolo. E é nesse momento que a multidão pergunta a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Duas coisas o povo pede: um sinal para ver, que possa ver, e algo para crer. E pergunta que obra fazes. E essa palavra obra, aplicada aqui, é exatamente aquela palavra ergon, é aquela palavra de erga, ou seja, que obra própria realizas, que manifesta que devemos acreditar em ti, ao mesmo tempo, do mesmo modo como acreditamos em Moisés. Não é qualquer obra, é uma obra específica que manifesta a identidade daquele que faz. Eles dizem: nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. No fundo, a grande questão é entender que, para crer e entregar a vida aos mistérios de Cristo, apesar das dificuldades que aparecem, nós precisamos de sinais. E ainda hoje, nós encontramos um bom número de pessoas que podem estar interessados em viver a vida da graça, em ser mais santas, ou até acham bonito de ver como vivem os cristãos, mas que também pedem a Deus um sinal com o qual ele possa perceber um pão que cai do céu, ou algum milagre, ou a solução de um grande problema para a própria vida, para que possa crer e ter um pouco mais de confiança. E nesses casos, Nosso Senhor diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Esse texto não quer dizer que o pão que Moisés conseguiu é falso, né? O pão era verdadeiro, de fato, o povo se alimentava com aquele pão. Só que quando nós falamos em céu, especialmente no Novo Testamento, nós estamos falando em céu em níveis diferentes. Há uma noção de céu como sinônimo de ar, ou seja, como qualquer coisa que está no alto. Então você fala que a ave voa no céu. Essa é uma maneira de falar céu. Há uma segunda maneira de falar céu, de quando nós falamos do céu onde estão as estrelas. Você fala: as estrelas estão no céu, muito acima de nós. Mas há um terceiro sentido em que nós falamos de céu, que estamos falando do bem sobrenatural onde mora Deus. Aquela alegria que só Deus tem. Então, quando o povo falava: ele nos deu pão do céu, falava do pão que vinha do ar, ou do pão que vinha das estrelas, nem das estrelas mas era do ar. Ou seja, se referia a um pão que manifesta um consolo físico, alimentava o corpo. O Cristo, quando ele fala do verdadeiro pão do céu, ele fala de um pão que alimenta a alma em nível sobrenatural. E essa é uma ambição pequena que as pessoas têm, é difícil compreender. Quando alguém quer o sinal da presença de Cristo, a marca do Cristo, você geralmente pede um sinal físico, como se fosse um pão que veio do ar. Mas ele está prometendo algo maior, está prometendo uma pacificação da nossa vida no que se refere à vida interior. É nisso que ele fala de pão verdadeiro. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Não é o céu como ar, não é o céu como estrela, como firmamento. É o céu como vida eterna. O pão de Deus, de verdade, é aquele que desce da plenitude da alegria divina para dar vida eterna ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, esse pão que eles estão entendendo ainda é o pão físico. É como se fosse difícil para nós entendermos que o principal sinal da presença de Nosso Senhor é exatamente a pacificação da alma. Esse é o grande sinal. Quando nós estamos buscando algo, Deus traz paz para o nosso coração. Mesmo com o pessoal no deserto, sem compreender muita coisa. E é por isso que Nosso Senhor diz com todas as letras: eu sou o pão da vida. Viu?
o pão da vida, na cultura babilônica, por exemplo, antiga, ela se referia àquele pão que dava a vida eterna. E como que Jesus pode ser o pão da vida? Tem duas maneiras de entender. Uma delas é entender pão como sendo uma palavra que tem a capacidade de alimentar a alma. Então, como é que você sabe que você está no caminho certo? Como é que você sabe que está seguindo como Deus pediu as coisas? É simples. Se você tem aquela palavra divina capaz de alimentar a sua alma, esse é o sinal que o Cristo quer te dar. Ele é o pão da vida, a palavra que alimenta. Ele diz: quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Quando eu falo de palavra que alimenta, eu estou falando de uma palavra que gera uma devoção e um amor maior a Deus. É basicamente o seguinte: quando nós escutamos uma palavra e sentimos uma vontade muito grande de ficar junto dela. Quem já viu criança sabe que criança, quando escuta um poema, uma poesia, ela ama uma palavra, ela começa a repetir aquilo muitas e muitas vezes. Ela acha bonito, aquele som agrada, e ela repete 1, 2, 3, 10 mil vezes. Porque ela escutou uma palavra, e aquela palavra causa alegria, e ela quer ficar junto daquela palavra. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela também gera isso em nós. Então, quando você entende algo profundo sobre Deus, e sente vontade de ficar falando sobre aquilo durante muito, muito tempo, esse é um consolo, isso é uma palavra que alimenta. E essa palavra que alimenta, que gera amor em nós, já é o princípio da vida eterna. Então é Jesus falando: olha, você quer um sinal mesmo que vem do céu? Eu não preciso que vai cair pão do céu, que vai resolver uma coisa ou outra. Você vai ler a Sagrada Escritura de maneira profunda, meditando, querendo, e quando alguma palavra tocar e te encher de caridade, que tenha vontade de repeti-la e ouvi-la como uma criança repete uma poesia, essa palavra está te alimentando. E é por isso que ele diz: quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Aqui tem essa passagem muito impressionante, porque ela se refere um pouco àquela passagem da Samaritana. Quando Jesus pede de beber, ele pede a fé daquela mulher. A fé, para nós, é como água. Nós precisamos crer para não morrer de secura espiritual. Mas a palavra, o alimento, é a caridade. É aquilo que te faz unido para que você não sinta fome novamente. Nós nos alimentamos da presença de Jesus quando nós cremos nele e amamos aquilo que ele nos mostra. Então, por isso ele diz: quem vem a mim não terá fome, porque quem vai até ele está unido a ele. Quem vai até ele o ama, ou seja, não tem fome. Quem crê nele não tem sede, porque crer em Jesus é beber dessa água que vem do Espírito. Nós pedimos ao Senhor Jesus Cristo para que no dia de hoje nos dê a graça de compreender melhor as Escrituras e de preferência amar muito aquilo que ele nos dá. Esse pão da palavra, esse pão e essa água da fé que temos nele. Quando isso acontece de maneira perfeita, então na hora que recebemos a Eucaristia, tudo tem um sentido a mais. Porque além dessa união que a nossa alma já começa a ter com Deus, pela fé no que ele prometeu, pelo amor, pela sua palavra, nós nos unimos também a ele fisicamente, na hora que comungamos. Por isso que é algo tão impressionante. Ele fala que é o pão da vida, pão da palavra, nos une diretamente à nossa alma. Pão da Eucaristia, no nosso corpo. Ou seja, quanto mais profundo nós estamos na vontade de nos unir a Deus e de acreditar nele, mais proximamente estamos de uma espécie que é um matrimônio. É uma união de corpo e de alma que acontece quando comungamos. Pedimos ao Senhor Jesus que nos faça cada vez mais santos e compreendendo a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.